O que é fé e qual a sua importância? A fé pode trazer à realidade coisas que até então não existiam? Pode dar esperança às pessoas? Pode construir uma cidade? Nesses 163 anos do município de Brusque, a resposta é uma só: sim. Em Brusque, desde a chegada dos imigrantes, a fé foi além da religião. Motivou a construção de hospitais e escolas e ajudou a cidade a se reconstruir em momentos difíceis. Há mais de 150 anos, as igrejas católica e luterana andaram lado a lado, investindo no crescimento de Brusque, fazendo parte dos momentos marcantes. A Zambuja começou com a vinda dos italianos, a migração, a colonização italiana. Na Itália, a Nossa Senhora de Caravaggio ela é fortemente cultuada. E assim sendo, os italianos criaram essa devoção à Nossa Senhora do Caravaggio, construindo uma pequena capela aqui em Azambuja. E Caravaggio sempre foi ligado à saúde. Então, ao lado da capela, criou-se também o hospital. E sempre digo que as irmãs que vieram trabalhar no Hospital de Azambuja, 3 mulheres heroínas. No início, elas atendiam crianças órfãs, de pessoas idosas, doentes mentais. E precisamos lembrar também, com gratidão, esses verdadeiros heróis, graças a eles, no início, que esse hospital cresceu e está crescendo cada vez mais. Então, eu acho a gratidão primeiro a Deus e depois a esses heróis, os primeiros que chegaram aqui na fundação do hospital, e assim o hospital foi crescendo. Acreditar em um propósito e se doar é um ato de fé. A freira, de 88 anos, se dedicou, a mais de 50 deles, à saúde no início do Hospital Azambuja. Hoje, não está mais atuando no hospital, mas continua no santuário. Essa história foi a convite do padre Enélio Roberto Schwanck, e a administração do hospital. Convidou as irmãs da congregação para vir trabalhar aqui nesse hospital. Então a congregação aceitou e eu fui a primeira que veio aqui, eu e mais 2 religiosas. No início eram 3, irmã Lúcia, irmã Lenir e eu, irmã Liliana. Então nós começamos trabalho aqui no hospital. Como o hospital era muito reduzido, era pequeno, então a gente atendia todos os setores, como na parte da limpeza, a parte da saúde, cuidando dos doentes, da lavanderia e tudo. E assim fomos indo. Depois, a partir do ano de 1989, vieram mais religiosas auxiliar na enfermagem, porque o hospital foi crescendo, né? Então, como o hospital foi crescendo, precisava mais pessoas para poder atender tudo, atender os pacientes e atender também os cuidados do hospital, a limpeza e, enfim, tudo o que acontece dentro do hospital. E a senhora acredita nesse lado milagroso desse complexo aqui? Acredito. Porque a gente não só acredita, mas a gente vê o fato, né, que aconteceu de verdade. Alguma experiência que a senhora possa compartilhar com a gente? Muitas pessoas dizem assim que vindo aqui no santuário, a gente, não só no santuário, mas aqui na Zambuja, a gente sente muita paz, muita alegria e tranquilidade. Porque a gente vê aqui, tem, por exemplo, o Muro do Rosário, o santuário, a gruta, que foi tudo no início que fizeram isso daí. Então, eles veem que aqui só cresceu bastante, eles acreditam na fé também que cresceu. Na fé, a santidade e tudo. Todos os trabalhos que eles realizavam. Agora, nunca se pode afirmar que ocorreu tal milagre. Por quê? A igreja
ela é muito dura e muito sensata em afirmar que tal caso é milagre. Tem que ali fazer estudos em cima do assunto, equipes médicas, e quem vai dizer que foi ou não milagre, realmente é a equipe médica, né? E esse tipo de estudo aqui em Azambuja nunca foi feito sobre nenhum milagre que aqui foi dito que tivesse acontecido. Mas acredito que sim, o milagre aqui aconteceu. Quero lhe dizer um fato. Em 1973, a minha mãe teve um AVC. E um senhor lá de Luiz Alves, depois eu vou fazer uma promessa de ir a pé. Que o médico tinha dado o caso da minha mãe como encerrado. E ele veio a pé para Zambuja em agradecimento que a minha mãe não morreu. Para mim, aquilo, pela situação como tal, foi milagre. Agora, afirmar lá na igreja que isso eu não posso fazer, porque a igreja não confirmou isso, né? Mas, na crendice popular, a gente que não entendia da coisa, para mim foi tranquilamente, pela situação como ela se encontrava, que realmente foi milagre. Sempre que os migrantes chegavam em alguma localidade, uma das primeiras preocupações deles era reunir o povo também para rezar. E aqui em Brusque não foi diferente. À medida que os alemães, depois italianos, poloneses, as culturas começaram a vir, junto das pequenas casas que eles tinham, eles tentaram construir a pequena casa comum que era a igreja. E então, a partir dali se faziam as orações, traziam as imagens, se cultivava a fé, que eles traziam como herança junto. E isso ia fazendo com que também a igreja olhasse para esses pequenos grupos e tentasse encontrar próximo algum padre que pudesse vir. Foi assim que aconteceu com o padre Gattoni, que vinha de Blumenau, até chegar aqui para cuidar desse povo, alimentar a vida da fé com a Eucaristia, a confissão, os sacramentos. E assim, pouco a pouco foram se expandindo, tanto que a primeira comunidade da nossa paróquia é hoje a paróquia de Guabiruba. Foi lá naquela localidade que se constituiu, depois da matriz, a primeira comunidade, depois Porto Franco, e assim, espalhado como eram o povo, também a igreja foi se espalhando. Nós estamos aí celebrando o aniversário do município e a história da igreja, ela se entrelaça com a própria história do município, com a chegada dos primeiros imigrantes a partir de 1860, mas a data de fundação da nossa paróquia acontece no dia 17 de abril de 1863. Então, quando nós temos aqui a presença do pastor Sandreski. Então, essa é a nossa data aí. Celebramos no início deste ano, dia 17 de abril, 160 anos da presença luterana aqui na cidade de Brusque. A igreja ela é uma referência, Ela é uma referência para a cidade, para a espiritualidade de um povo, mas a igreja ela contém também a história, A história de tantas pessoas que passam por aqui, Quantas pessoas que foram batizadas aqui neste altar, quantas pessoas que receberam a bênção matrimonial também neste altar, quantas pessoas das quais nós nos despedimos também aqui dentro deste templo, fazendo também as homenagens necessárias. Então a igreja, ela está muito encarnada com a espiritualidade das pessoas, Nós nos reunimos aqui para ouvir o Evangelho, para ouvir a voz de Deus, para momentos de alegria, mas também momentos de tristeza, de ansiedade, e a igreja vai abrigando este povo, essa espiritualidade. Então a igreja é essa oportunidade, o templo em si, é essa oportunidade de se aproximar de Deus, onde tudo se silencia, e aqui dentro nós ouvimos apenas a palavra de Deus. Então a igreja tem essa importância para nós também. A fé, qual a importância da fé nesse momento? Porque imagino assim, num hospital
lida-se com pessoas que elas não podem perder a esperança, né? No seguinte sentido, tem um parente enfermo, né? Elas sempre estão ali com uma visão otimista, né? Que tudo vai correr bem, né? Mas isso faz muito parte da fé também. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão da fé aqui nessa comunidade especificamente. Assim, o pessoal, a gente vê em si, que eles têm bastante fé, principalmente na parte quando eles estão doentes. E como que tinha sacerdote que sempre auxiliava, os religiosos também, e pessoas mesmo religiosas assim, mas não congregação assim, eles aceitavam mais o tratamento. E nós temos em memória o Monsenhor Valentim, que ele vinha diariamente aqui, a partir das 5 horas da tarde, ficava aí, sentava ao lado do doente, conversava com eles. Então, até hoje, muitas pessoas têm na memória o Monsenhor Valentim. A questão da fé está intimamente ligada às angústias. Ainda hoje nós vemos as grandes romarias que para cá vêm. E vêm em busca da cura da doença. Por quê? Também na Itália, o Santuário de Caravaggio, isso era bastante forte, a cura, né? E questão do milagre que você falou antes, né? Acredito assim piamente que tenha ocorrido milagre aqui, sim. Mas eu penso que de fato a fé, ela é importante na vida de todos e de cada um de nós, independente da crença religiosa que a pessoa tem. Eu tenho um hospital, ele é um hospital católico, sim, mas atende todas as denominações religiosas, né? E acho que todas as denominações religiosas merecem ter o atendimento adequado e devido, religioso da sua denominação e da saúde, naquilo que for necessário. O povo sempre teve muita fé, né? E sempre expressou isso pelas devoções, pela participação na vida da igreja, mas também pela preocupação de um ambiente que pudesse acolher as pessoas e, à medida em que foram crescendo também o povo, fosse crescendo não só a igreja a matriz, como as outras igrejas que foram sendo criadas, né, para que as pessoas se deslocassem menos, né? Hoje nós temos muitas comunidades em cada bairro justamente por causa disso, para que as pessoas mais próximas de si tenham todo o atendimento religioso, espiritual. Isso, claro, né, foi esforço não só financeiro, muita gente doava seu tempo de trabalho, né? Nós olhamos agora um pouco a história, alguns ofereciam 8 dias de pedreiro, outros ofereciam o maquinário que tinham, outros iam, né, ao mato cortar as árvores para assim, né, no esforço de cada um, poder construir, né, também o patrimônio que nós temos hoje. Brusque completa 163 anos e a paróquia comemora 150 anos, né? Então é quase como uma coisa ligada à outra, né? O catolicismo sempre esteve presente na história da nossa cidade. Isso, mesmo antes de constituir paróquia, já havia a presença, né, dos padres que aqui estavam, sobretudo o padre Gattoni que vinha, mas aí à medida que também a cidade foi, né, passando, né, seu caminho de desenvolvimento, a igreja pôde constituir paróquia. Então, por isso, 150 anos, ainda que nós tenhamos muito mais presença aqui. E essa história, ela se mistura muito, né? Tanto que nós colocamos aqui como lema do jubileu, do coração de Brusque ao coração de Jesus, porque o coração de Brusque, né, é o centro da nossa cidade, e foi em torno aqui da primeira igreja que a cidade foi se desenvolvendo e depois se espalhando. Nosso povo, né, de Brusque sempre foi um povo de fé. Nós falamos aí dos 150 anos da paróquia, mas a Igreja Luterana celebrou 160 anos, né, de presença também aqui entre nós. E, de certo modo, essas duas igrejas sempre se uniram em favor da sociedade, né? E isso é um gesto bonito também de comunhão das igrejas, né? Tanto que nós procuramos viver também hoje esta parceria. E a fé, nós entendemos ela não como algo que só nos protege, nos livra, né, dos momentos difíceis, como se fosse uma injeção que nós tomamos e nos alivia de tudo. Ao contrário, a fé é um caminho que nós seguimos de uma espiritualidade, de valores concretos e que também
é um sinal de esperança que nós cultivamos. E mesmo nos momentos mais difíceis, doloridos, sofridos da vida, seja pessoal, né, social ou até de igreja, nós sabemos que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco. Nós sabemos que podemos contar com as outras pessoas, né, da vida da igreja, e esse é um elemento, né, fundamental também da nossa sociedade. A caridade, a generosidade, a solidariedade, que marcam períodos, né, também como de enchente, mas que é uma constante, né? Os trabalhos sociais que também são realizados expressam um pouco disso, do quanto que a fé ela se transforma em gestos concretos, em atitudes concretas, em valores concretos que ajudam a formar e definir uma sociedade como esta de Brusque, que é uma sociedade, né, bastante evangelizada. Então eu poderia dizer que uma pessoa sem fé é uma pessoa sem esperança? Talvez, né? A fé ela ajuda a alimentar a esperança. Por quê? Porque a fé nos ajuda a também sonhar com a vida, né? E eu sempre falo que a esperança ela alimenta sonhos, né? Porque quando a gente tem esperança, a gente tem ideais e horizontes. E por que fé e esperança elas são bem conjugadas? Porque a nossa maior esperança é chegar um dia no céu, na glória eterna, depois dessa peregrinação, né? E a fé sustenta isso, de que a vida não termina, né, numa sepultura, mas ela parte para a vida nova que através da ressurreição. A fé é aquilo que nos move. Eu me reporto à carta aos Hebreus, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da voz de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos receber essa mensagem tão bonita da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. E isso indica para nós o caminho da salvação, mas indica também para nós que a vida é doação. A vida é doação. Assim como se Jesus se doa para salvar a humanidade, a nossa vida também, ela precisa estar a serviço do próximo, né? A vida é doação. Então, aproximar-se de Deus, é ouvir de Deus essa expressão, né? Deus é amor. E por vezes é o que nos falta na nossa realidade, estar próximos de Deus e ouvir dele essa voz, né? Deus é amor, aproximar-se do amor nessa realidade confusa que a gente vive também, experimenta, né? Aproximar-se da justiça, aproximar-se daquelas pessoas numa sociedade que por vezes não tem voz e precisamos ser a voz dessas pessoas, trazendo elas, né, a justiça, o amparo necessário. Então, o caminho da fé, para mim, é compreendido desta forma. Um convite a estar na presença de Deus, para que nós possamos se doar também em favor daquelas pessoas que carecem, né, do nosso abraço, do nosso cuidado. A fé é a esperança para recomeçar, né? E às vezes eu até brinco com a comunidade, que nós somos em 3 irmãos, e quando nós estávamos ali na adolescência, ia participar de alguma atividade esportiva, algum jogo, e aí às vezes rapidamente um dos irmãos perdia, e aí ele dizia assim, essa não valeu, vamos começar de novo. E a fé é isso, né? A fé é a possibilidade de um recomeço. E quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, a sua vinda entre nós, veio trazer para nós uma nova oportunidade. Então, nesse sentido, né, tantas pessoas, elas precisam recomeçar. E em tantas oportunidades, nós precisamos sentar com essas pessoas, ou até mesmo a família precisa estar reunida e trazer essa palavra de fé. Olha, essa não valeu, vamos recomeçar. E é a fé que nos possibilita esse diálogo, né, essa sensibilidade com o outro, essa empatia, esse olhar piedoso, misericordioso, né, pela fé em Deus
que nós podemos sentar e dialogar para um recomeço. E quando nós observamos, né, você fala em crises, mas nós temos também na nossa cidade assim tantas coisas que foram erguidas, edificadas dentro desse senso comunitário, a partir da fé. Então, quando nós observamos Brusque, nós vamos ver o cuidado com a espiritualidade, na edificação dos templos, mas nós temos o cuidado também com a saúde, esse senso comunitário que construiu os hospitais, e nós temos também essa responsabilidade com a educação. Então é a partir, como eu digo, né, desse senso comunitário, dessa vida espiritual, porque na atualidade, se nós experimentamos um ser humano muito egoísta, individualista, voltado para as suas próprias necessidades, dentro da igreja, o desafio e o chamado é a comunhão, é ao senso comum, é aquilo que é comunitário. E olha só, né, olhar a história do nosso município, né, todo o legado que as igrejas deixam, né, o cuidado com a saúde, o cuidado com a educação, o cuidado com a espiritualidade. E é a fé que vai movimentando este povo, né, para edificar aí a cidade e ter uma cidade próspera como nós temos. E assim, né? Aonde está Deus aqui? Em toda parte. Uhum. Primeiro dentro de nós. Mas Deus está em toda parte e presente mesmo, a gente vê. Milagre verdadeiro às vezes acontece, quer dizer, até a gente não acredita, mas tendo fé tem que acreditar.